Por que algumas pessoas, depois de algum tempo vivendo como crentes, né, abandona tudo e vai para o mundão? Já parou para pensar? O camarada teve aí, 10 anos, 20 anos, 30 anos de evangelho, às vezes servindo na igreja, de repente, deu parafuso, a pessoa vai embora. Foi até um assunto que a gente tratou ontem aqui na Assembleia, né? Ó, você que não vê. Por que é comum jovens e adolescentes se desviarem da fé quando ingressam na faculdade? Interessante isso, né? Tem um alto índice de jovens, quando chegam na faculdade, eles abandonam, né? Como diz alguns, abandonam a igrejinha. E agora ampliam a mente, abre a cabeça, e aí a igrejinha não serve mais. Por que isso? Você já pensou, agora estou falando diretamente para você, tá? Você já pensou em chutar o balde? Abandonar tudo? Abandonar a igreja, abandonar a família, abandonar o cachorro, tudo. Já pensou nisso? Já deu vontade? Por que isso acontece, se é que acontece? Eu não vou perguntar para você fazer, levanta a mão quem já teve essa vontade, porque depois o CAD está cheio, a gente está com fila de espera, né? Pois bem, hoje nós vamos entender um pouco e aprender como que evitar isso. Até teve uma música bem interessante. Como nós vamos aprender a evitar isso, né, esse abandono ou essa largar tudo, chutar o balde. O que acontece, né? Deu um surto na pessoa. A gente vai entender como a gente pode evitar isso e ajudar outras pessoas que estão ao nosso redor, irmãos, né, para não chutar tudo, certo? Então, para você que anota, eu coloquei um tema bem legal aqui. Deixa eu achar o trem. Deixa eu ver se apareceu. O tema é a verdadeira e real verdade da realidade. Estranho isso aí, né? Verdadeira e real, o quê? Verdade do que é real, né? Da realidade. O que será que eu quero dizer com tudo isso, né? Tem um propósito para esse tema, a gente vai voltar daqui a pouco. E Danilo, tem os quadradinhos ali dos slides, tá? Pra você não mais me cobrar isso. Então, hoje eu quero provar o quê? A realidade da vida como discípulo de Jesus é assustadora. Mas a confiança nas promessas de Jesus nos mantém firmes e esperançosos em segui-lo. Entendeu o que eu quero provar hoje para vocês? Olha só, a realidade de ser crente, ela é assustadora. Se vocês, aqueles irmãos que estão acompanhando aqui, Marcos, né? Lembra semana passada a gente falou que você tem que abandonar tudo, né? Entregar a sua vida literalmente. Então quando você olha para o que é exigido para ser um discípulo de Jesus, isso dá medo, isso é assustador, ou como alguns vão dizer, é radical. Mas a confiança no que o Senhor prometeu, na promessa, sabendo já quem Ele é, mas principalmente no texto que eu vou falar, na promessa que Ele faz, isso nos traz o quê? Isso traz força. Lembra lá de estar cansado, não aguento mais, não tenho mais força para lutar? Traz força e nos traz também esperança. E a esperança, e eu não quero usar aquele ditado, a esperança é a última que morre, mas sem esperança ninguém vive. Você trabalha esperando o quê? Receber seu salário no final do mês. Então você tem uma... Não é isso? O mundo gira em torno de alguma esperança. E nós também. Então, como eu só tenho 30 minutos, vamos lá. Na nossa introdução, o versículo 32 vai ser a nossa introdução. Então, a nossa introdução podem abrir lá em Marcos capítulo 10, versículo 32, diz assim: E eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Então, o que nós temos aqui? Como eu quero usando esse versículo para a introdução de tudo que nós vamos falar. Primeiro, lembra que eles fizeram um pequeno desvio para o lado do Jordão?
Ali, se olha o capítulo 10, versículo 1, eles vão para o lado do Jordão. Agora, Jesus ele volta ao caminho. Então, qual o caminho? Para onde que ele está indo? Para Jerusalém. Ele está indo para o caminho onde ele vai ser morto, onde ele vai ser crucificado. Né? Então, ele está caminhando para Jerusalém. E o texto diz que eles estão subindo, porque Jerusalém fica aproximadamente 700 metros acima do nível do mar. Então, Jesus está indo aqui direto para Jerusalém. Ele volta a essa etapa. Jesus, ele está indo para um lugar como se fosse um cordeiro indo para o sacrifício. E ele sabe disso. Ele está indo para um altar para servir de sacrifício. Quando o texto diz assim, Jesus ia à frente, isso nos indica o quê? Que ele está decidido. Ele está decidido, obviamente, como ele já até disse em 2 outros versículos, mas agora, ele sabe do sofrimento, ele sabe o que lhe espera lá, mas ainda assim, ele decidiu seguir esse caminho. E não é só um caminho de sofrimento, um caminho de morte. E aí, aqui, são apresentados 2 grupos. Se você olhar, ó, tem os discípulos e tem aqueles que os seguiam. Né? Então, os discípulos, quem são os discípulos aqui representados? São os 12. Tanto é que ele vai chamar de canto, vai separá-los e vai falar em particular algumas coisas com ele. Mas existe um outro grupo. Né? Qual é o grupo? Existe o grupo daqueles que são, a gente chama de peregrinos, ou aqueles que estavam saindo das regiões e indo para Jerusalém, porque em Jerusalém vai acontecer a Páscoa. Tanto é que Jesus, ele tem tudo, nós vamos aprender, né, ou relembrar o sacrifício, porque que eles não quebraram as pernas de Jesus. Né? Mas quebrou dos outros 2, por que de Jesus não? Precisava morrer, porque tinha a celebração da Páscoa, tinha todo o tempo. Por que ele morre num dia só, logo no 3º dia ele ressuscita? Tem alguma coisa a ver com a Páscoa? Então, era comum todas as pessoas, os judeus, né, eles irem para Jerusalém na Páscoa. E esse grupo que estava então no caminho de Jesus, não é que eles são os seguidores de Jesus, eles estavam várias pessoas indo para Jerusalém. Agora, esse grupo estava com medo. O termo aqui é apreensivo, né? Peraí, o que vai acontecer? Porque eles sabiam que Jesus era uma pessoa que estava causando problemas. Agora escute bem o que eu estou dizendo. Jesus causa problemas? Jesus está fazendo errado? Não. Mas causando problemas aos olhos de quem? Dos líderes religiosos. Aquelas pessoas já estavam vendo Jesus, e Jesus, então, debatendo com os fariseus, os mestres da lei, várias pessoas indo contra Jesus e querendo pegar ele em armadilha. Então, aquelas pessoas, esse segundo grupo, eles olham e falam assim, não vai dar muita coisa boa lá em Jerusalém. Por quê? Jerusalém, ali o centro, né, dos líderes religiosos. Então, o que acontece? Eles estavam com medo. O que vai acontecer ali? Jesus está indo para lá. Será que vai ter confusão? E prova disso que os próprios fariseus, eles tentaram aprisionar Jesus em que momento? Na hora que ele chegou? Não, foi no momento que ele estava sozinho, isolado, para não criar tumulto, porque tinha várias pessoas, tinha uma multidão, que, entre aspas, estava seguindo a Jesus. Então, eles estavam com medo, apreensivos. O que vai acontecer na hora que chegar em Jerusalém? É interessante notar que Jesus agora ele chama os 12 em particular para ensinar mais uma vez. E o texto, então ele diz novamente. Por que novamente? Porque essa é a 3ª vez Jesus faz uma predição sobre a sua morte, sobre o que ia acontecer, sobre sua morte, sobre sua ressurreição. A gente já estudou lá em capítulo 8, versículo 31 e capítulo 9, versículo 31. Também Jesus já mostrou para os discípulos o que ia acontecer. Só que agora, Jesus traz mais informações. São 6 informações detalhadas. Né? Ele traz 6 detalhes interessantes que, com toda certeza, iam deixar os discípulos preocupados. Agora, é interessante que nós percebemos o cuidado aqui de Jesus com os seus discípulos, porque eles estão prestes a presenciar algo horrível.
E quando eu estava pensando em como entregar essa mensagem aos irmãos, eu pensei até em colocar uma imagem daquele filme, né, do Mel Gibson sobre Jesus. Já viram? Eu ia colocar aquela parte da crucificação. Por quê? Porque vocês iam ficar com raiva de mim. Vocês iam olhar e na hora que bate o prego, né? Aquela coisa. Mas como eu vim pregar pela manhã, só tenho 30 minutos, eu não vou colocar. Mas eu ia causar em vocês o quê? Agora Jesus, ele é tão amoroso que ele está preparando para os discípulos que eles não vão ver numa tela. Eles vão ver ao vivo. Na hora. Então, Jesus aqui está preparando os seus discípulos. Olha o amor dele. Ele separa os seus discípulos, ele prepara os seus discípulos para o que ia acontecer. Jesus sabia da importância, então, de treinar aqueles discípulos sobre o que ia acontecer e, obviamente, que no futuro eles também iam passar por isso. Lógico que não iam ressuscitar, mas seriam mortos todos por causa do Evangelho. Tudo bem? Entenderam a introdução? Agora vamos para só 2 pontinhos. Olha só, os versículos 33 e 34, a primeira parte. Então, a realidade assustadora. Você já tomou susto? Por que você tomou susto? Porque tem alguém na sua sala, na sua casa que gosta de dar susto, né? Mas ninguém quer tomar susto. Mas a realidade, ela nos assusta. Olha só, estamos subindo para Jerusalém, Jesus falando. E o Filho do Homem, quem era o Filho do Homem mesmo? Ele. Será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Aqui algumas versões estão escritas. E eles vão fazer o quê? Eles vão me tratar bem, vão cuidar de mim, vão me dar pãozinho com manteiga e leite quente. É isso? Não. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Não só tão condenado, até porque quem poderia, nesses casos, executar a pena são só os romanos. Então, entregarão aos gentios que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Informaçãozinha tranquila, né? Posso tentar trazer um pouco para a nossa realidade? É difícil. Mas deixa eu pegar um voluntário aqui. Cadê o Richards? Faz tempo que eu não pego ele. Ah, tá aqui. Então, Richards, pense o seguinte. Uma pessoa que você gosta muito. Pensa. Pensou? Então tá, não vale a Paty, então vai a Mari. E ela diz, pai, eu tô indo lá, você mora no Horto, né? Tô indo lá pro Horto. E eu sei que lá eu vou ser morta. Vão me bater, vão cuspir no meu rosto, vão zombar da minha cara. O que você diria para ela? Não vai não, né? Ela fala, mas eu tenho que ir. Como que ficaria o seu coração? Como ficaria Tânia se fosse essa cena com o Gabriel? Não precisava, poderia ir, porque a mãe vai morrer mesmo, infarto, não tem problema nenhum, né? Pronto. Mas pense, o que eu quero trazer para perto de nós, o que está acontecendo aqui? Jesus está falando para aqueles homens que decidiram segui-lo, que largaram, que acreditam ele ser o Messias, está falando, eu vou morrer. Vão cuspir no meu rosto, vão zombar. Não é uma informação. É que hoje nós nem, quando estamos lendo aqui, fica mais distante. Mas pense no que isso causou. O histórico, então, e por isso é bom estudar versículo a versículo, então o histórico aqui em Marcos nos apresenta, se você lembrar lá no verso 2,7, Jesus foi acusado de blasfêmia. E a condenação por blasfêmia é apedrejar. No versículo 23, ainda do capítulo 2, ele foi acusado de transgredir o sábado. Se você olhar, Jesus arriscou muitas vezes a sua vida. Se você pensar, e nós olhamos para Marcos, os rabinos, os mestres da lei, o conselho dos superiores lá religiosos, já era cada vez o que mais tenso, e estava ficando cada vez mais tenso esse relacionamento. O judaísmo, para continuar dominando
através dos seus mestres, as suas tradições, eles tinham que eliminar Jesus. Buscavam, então, a todo custo fazer o que com Jesus? Incriminá-lo. Eles sabiam, os discípulos aqui, eles sabiam o que tinha acontecido com quem? Com João Batista. O que João Batista fez? Ele quis falar o que estava errado para o rei e perdeu literalmente a cabeça. Os poderosos estão cada vez mais sendo incomodados pelos ensinos de Jesus. E agora vem Jesus falar tudo isso e fala assim: eu estou indo para Jerusalém. Como é que é, Senhor Jesus? Estou indo para Jerusalém, e lá onde se concentra a cúpula dos líderes religiosos, literalmente está dizendo: eu estou indo para a boca do leão. Entendeu a informação que Jesus está passando aqui? O que talvez eu estou tentando chegar o mais próximo possível. O que está passando, o que passou na mente daqueles homens que seguiam a Jesus? Por isso, os que seguiam a Jesus estavam com medo, apreensivos do que aconteceria em Jerusalém. E na hora que ele chama, então, esses 12, e ele traz essa realidade, ele começa a trazer detalhe. Ele fala, quando será? Vai ser em Jerusalém. Você está indo para onde? Para Jerusalém. Espera aí, então, quer dizer que a coisa está bem perto. Ele disse que vai ser condenado à morte. Ele disse que será entregue aos gentios, zombarão, cuspirão, aceitarão. Então, trata-se do quê? De um cenário de horror. É isso que está acontecendo. Um cenário de horror. Mesmo que isso já fosse esperado para o Messias, porque os discípulos também deveriam saber. Se você lembrar lá, Salmo 94, diz, condenam o sangue inocente. Salmo 22 diz, o opróbrio dos homens é desprezado do povo, todos os que me veem zombam de mim. Se você lembrar lá de Isaías 56, diz, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me escuspiam. Então era esperado, mas uma coisa é esperado, outra coisa é a realidade. Quer ver que eu provo isso para você? Se você descobrisse que você vai morrer amanhã, mas deixa eu te dizer, você vai morrer. A menos que Jesus volte, mas você vai morrer. Entendeu como é diferente a coisa? Como que é... Precisamos fazer esse exercício, essa reflexão em nossas mentes para entender o que está acontecendo. O Jesus está mostrando uma realidade que é assustadora. É isso que ele está mostrando. Jesus não queria ser aqui um espantalho de horrores, um pesadelo aqui de heroísmo, para que os seus discípulos ficassem transtornados. Não! Ele está mostrando a realidade, o que ia acontecer. Então ele estava preparando os seus discípulos para a realidade, para aquele cenário. Ele não esconde o preço que ia ser pago ali. Ele não disfarça, maqueia, faz uma maquiagem do caminho, do que vai acontecer à frente. Ele mostra a realidade. Como nós temos visto, vamos trazer para nós agora, como nós temos visto no estudo aqui de Marcos, seguir a Jesus é algo sobrenatural. A pessoa natural, a pessoa que não foi alvo da ação sobrenatural de Deus, ela não consegue viver o Evangelho. Porque a realidade de viver o Evangelho é assustadora. Nós devemos todos os dias lutar contra o pecado. Devemos todos os dias entregar a nossa vida, renunciar o eu. Quem aguenta isso? Para o homem natural, é impossível. Por isso a necessidade do Espírito Santo. Por isso a necessidade de termos a palavra do Senhor que nos exorta, nos confronta, nos traz consolo, nos incentiva. Porque ser crente
ou melhor, discípulo de Jesus, é uma realidade assustadora. Pois a realidade da vida de um crente é uma realidade que é contrária à nossa própria natureza. A nossa natureza é lutar pela nossa vida. Mas ser crente é entregar a sua vida. Ao contrário. Então, é abandonar a sua vida, é priorizar aquilo que muitas vezes é mais trabalhoso. É ser, então, perseguido, é ser zombado, é envergonhado, humilhado. Tudo isso faz parte. Essa é a realidade. Porque imagine só um adolescente chegando no colégio e na hora que o menino mostra uma revista lá de mulher nua, acontece o quê? Não, eu não vou ver essas fotos. Por que você não vai ver? Porque eu sou crente. Pronto, o que esse moleque virou agora? Vamos ser honestos, o que esse moleque virou no colégio agora? Virou alvo de bullying. Agora tem esse trem aí, né? Ah, lá vai, o santinho. E eu digo mais, não só pelos colegas, mas até pelos professores. É natural, porque o professor também não é do Senhor. Muitas vezes. Então, colocar, olha só que coisa difícil e impossível ao homem natural. Colocar os laços com pessoas da igreja acima dos laços familiares. Estava conversando com o Gemilson ontem, eu falei, o meu laço com você, ele é mais próximo, deve ser mais forte do que o laço com o meu pai de sangue. Nossa, exagerei, né? Mas essa é a verdade. Porque com o Gemilson que me liga é uma aliança eterna com o Senhor. Pensamos da mesma forma. E com meu pai? Entende? Ser crente é uma realidade assustadora. E aí o que nós podemos fazer? Tentamos amenizar isso. Sabe aqueles camaradas que querem ser do Senhor, mas não foram alvos da ação sobrenatural? Então eles inventam uma moda de ser crentes. Simplesmente, agora eu sou crente. Então eu não falo mais palavrão. Eu venho na igreja aos domingos, ponho uma roupa de crente, agora eu sou crente. É muito legal ser crente. E em certo ponto é verdade, porque nós temos a esperança que eu vou falar daqui a pouco. Mas não entende a realidade. Não entende o preço. Cristo pagou pelos nossos pecados. Ah, então pronto, agora tudo eu posso. Não, não é assim que funciona a coisa, não. Se você não pensa no seu irmão, se você não considera o seu irmão mais importante que você, você não é crente. E agora? Ixi, pastor, faz o apelo que eu preciso aceitar Cristo outra vez. Estão vendo como é algo profundo e algo caro? Você, eu, nós não podemos ser crentes se não pagarmos uma única coisa. Sabe com o que é a única coisa? Entregar a nossa vida. Ah, eu quero ser crente, mas eu quero continuar mandando na minha vida. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero viver os meus sonhos. Meu irmão, talvez você precise aprender um pouco mais. Talvez você seja até do Senhor, não estou dizendo aqui que você é, mas você precisa amadurecer. E como é difícil isso. Como é difícil para todos nós. Desde o menorzinho até o maiorzinho. Como é difícil para nós. É diferente, então, do que tem sido ensinado por aí. O crente tem que assumir a sua responsabilidade, pagar o preço. E isso não é ensinado assim hoje em dia. Sabemos que a melhor decisão que uma pessoa pode fazer é qual?
mesmo nesse cenário de renúncia, nesse cenário de perseguição, nesse cenário de entrega, e eu vou colocar nesse cenário de morte, porque você precisa morrer. A melhor decisão é seguir a Cristo, ainda que a realidade seja assustadora. E aí vale ressaltar que apesar do preço imposto aqui ao próprio Senhor Jesus, ninguém teve, né? Você pode na sua vida deixar várias coisas, abandonar, mas ninguém pagou mais do que o nosso Senhor Jesus. Quando você achar, agora entrei. Não, Cristo pagou mais que você. E aí, o que acontece então? Então aí nós temos a promessa que traz a confiança e a esperança. No versículo 34, a segunda parte, diz assim: 3 dias depois, o que Jesus está falando? Ele vai acontecer o que com ele? Ele vai ressuscitar. Depois de informar sobre essa realidade que ele vai sofreria lá em Jerusalém, Jesus informa em tom de promessa agora, que tudo aquilo ali não seria o fim. Não é o fim ali. Isso é muito amor de Cristo, quando ele informa Jesus, quando ele informa os discípulos. Mesmo sendo entregue à morte, o plano de Deus, isto é, o Messias ali não seria derrotado. Ele não está indo para a derrota. Jesus ele não está indo para ser morto e agora pronto, o plano do povo de Deus, o reino de Deus acabou. Não, ele está indo cumprir o que é necessário para vitória. Esta informação, então, deveria trazer esperança e firmeza para aqueles 12, aqueles discípulos. Quando chegasse um momento onde começasse a acontecer aquilo ali, o pessoal zombando, o pessoal cuspindo na cara dele, batendo nele, e ele vendo que ele foi condenado e agora sendo carregado. Todo esse cenário, eles deveriam lembrar do quê? Eu não vou ficar morto. Eu vou ficar 3 dias, mas eu não vou ficar morto. Eu vou ressuscitar. Os discípulos deveriam, então, qual deveria ser, e qual deve ser até nós, qual deve ser a postura? Crer. Ter fé. E fica claro, então, aqui mais uma vez, que quem é que pode, então, olhar para essa realidade assustadora, como nós estamos falando, o preço de ser discípulo de Jesus, quem é que pode olhar para isso e confiar nessa promessa? Só aquele que foi alvo da ação sobrenatural de Deus, ou seja, só aquele que foi salvo. Por isso, muitas pessoas não conseguem se manter firmes, apesar de olhar para o Evangelho, apesar de olhar para o povo de Deus e achar interessante, achar bom, achar até conveniente. E elas ficam, só que conforme vai aparecendo as dificuldades, o preço de ser discípulo, o que elas fazem? Cai fora. Lembra os jovens que eu disse? O jovem, na hora então, ele está crescendo, ele é uma criança, ele ainda não tem tantas responsabilidades, ele vai crescendo, vai aumentando as responsabilidades, vai esperando já algumas coisas dele, e chega um certo momento que ele fala, peraí, olhando, o meu professor de história falou isso, aquilo, não, eu não preciso pagar esse preço, eu posso ser feliz e viver a minha vida. O que acontece? Ele não confia na promessa de viver para o Senhor como a melhor coisa, de viver para um Jesus que está vivo. Ele não confia no consolo, que ainda que ele seja zombado no colégio, ou ainda seja rotulado até às vezes como retardado, isso é a melhor coisa. Ele se esquece de Mateus, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por minha causa. E aí o que ele faz? E por que isso? Porque ainda não foi alvo da ação sobrenatural. Ou precisa aprender mais, precisa de mais consolo, precisamos dar mais esperança, precisamos confrontar. Então, nossa, como minha vida é difícil. Meu irmão, sua vida é difícil, e deve ser mesmo. Bem-vindo ao clube, porque esse mundo é difícil de ser vivido. Mas sabe o que nos traz paz, o que nos traz esperança? A confiança
de que o Senhor, daqui a pouco eu vou estar com Ele. Porque Ele está vivo. Eu acredito que Jesus está vivo. E eu acredito que logo, logo estarei com Ele. E em alguns momentos de dor eu até penso que seria melhor eu estar com Ele. Sendo assim, irmãos, eu quero concluir da seguinte forma. Antes, eu quero trazer uma reflexão, uma ilustração bem simples. Você já foi ou presenciou, né, um velório, enterro de uma pessoa que não pertencia ao Senhor? O desespero é a tônica ali do momento, do ambiente. A dor e o sofrimento parecem insuportáveis. E isso acontece por quê? Porque é a realidade da vida. A morte vem para todos. A dor é para todos. Essa é a realidade. Estamos caminhando para a morte. Mas, quando no mesmo cenário de morte, aqui de culto fúnebre, de um momento aqui de funeral, de um crente, apesar da tristeza, que é compatível com a realidade, apesar disso, a tônica é do quê? Esperança. Sabe por quê? A confiança na promessa da ressurreição do Senhor e daqueles que pertencem a Ele. Sendo assim, a realidade da vida como discípulo de Jesus é realmente assustadora. Mas a confiança nas promessas de Jesus, elas nos mantém firmes e principalmente o quê? Esperançosos. Então, não meçamos esforços para ser discípulos de Jesus. Não deixe que os problemas da sua vida, não deixe que as situações difíceis, momentos de dor, tanto emocional quanto física, não deixe que questões de prioridades atrapalhem. Que essas coisas todas atrapalhem o seu desenvolvimento no Senhor. Não permitindo que você cresça, desenvolva, amadureça e comprove a sua fé vivendo para o Senhor. Meus irmãos, eu peço, aconselho vocês a quê? Confiarem no Senhor. Independentemente da realidade que você está vivendo. Porque, com certeza, e agora eu posso falar essa frase dentro do contexto correto, com certeza, a vitória no Senhor é certa, redundante, é certa. Vamos orar, meus irmãos.